Ser santo está ao alcance de todos os cristãos. Quem o diz é o Padre Paulo Araújo, a propósito da solenidade de Todos os Santos. Em entrevista ao jornal Voz da Verdade, o pároco de Arroios afirma que todos os cristãos são chamados a ser santos. Por isso, a santidade não é nada de estranho. Quando de facto a santidade é o apelo de todos os cristãos, esta participação da vida em Deus, desta comunhão da vida em Deus. E a santidade, muitas vezes para eu explicar às pessoas, ser santo é apenas ser feliz ao jeito de Deus e viver esta plenitude da felicidade segundo o plano de Deus, segundo o desígnio de Deus. Então aquilo que nós celebramos é todos estes que já vivem desta plena felicidade, desta comunhão plena em Deus. E aí os santos não são apenas aqueles que nós temos nos altares, desde os nossos mais queridos Santo Expedito ao Santo António, aos nossos santos milagreiros, mas é de facto toda esta imensidão de homens e de mulheres que, tendo vivido aqui na Terra, agora vivem nesta plenitude de vida em Deus e que participam desta comunhão em plenitude, na plenitude do amor de Deus e na comunhão com Deus. O medo da morte desde sempre está presente. O que há para além da morte é uma questão que quem tem fé não deveria colocar. Eu acho que uma das primeiras coisas a contrariar é a própria visão da morte que nós temos. Nós vemos a morte muito como um fim. Acabou-se. E a dimensão da esperança da vida eterna está, eu diria, quase muito esbatida, muito difusa na mente dos cristãos, e mesmo quando às vezes se pergunta se acreditam na ressurreição, muitas vezes os próprios cristãos acreditam mais na reencarnação do que na própria ressurreição, porque lhes faz muita confusão e porque, creio, muitas vezes nós mesmos, os padres, às vezes não explicamos o conveniente. Eu gosto pouco da expressão da vida para além da morte. Como se... Como é que é dizer? A morte é uma passagem, a morte é uma ruptura. Será que nós dizemos a vida para além da infância, a vida para além da adolescência, a vida para além do estado adulto, a vida para além do casamento, a vida para além da velhice? Não dizemos isso, é um bocado absurdo, não é? São apenas etapas da vida, de uma mesma vida, não é? Agora, não faz sentido falar da vida para além da infância. Estamos a referir aqui à adolescência, à juventude, e esta mesma vida que Deus nos deu, porque Deus não nos criou. A morte, diz a Escritura, a morte entrou no mundo pelo pecado. É uma aberração no desígnio de Deus, não é? E por isso é que Jesus venceu a morte com a sua morte, para nos dar esta plenitude de vida. Agora, é esta certeza de que esta vida que nos foi oferecida por criação, que nós perdemos pelo pecado, mas que nos é dada na ressurreição de Jesus e que nós somos chamados a entrar, não é? E faz-me impressão a forma como as pessoas olham a própria morte. A solenidade de Todos os Santos hoje confunde-se com outros rituais que têm um forte cariz comercial. O Halloween é um exemplo de negação da vida que procura ser contrariado. O Halloween continua a celebrar a morte, não é? E todas as imagens que estão associadas, mesmo se em Portugal entrou e mesmo nos Estados Unidos também se desenvolveu muito por uma questão muito económica e uma questão muito comercial, mas aquilo que nós estamos a celebrar nesse caso é a morte. E não faz sentido celebrar a morte. É um absurdo celebrar a morte. É a negação da própria vida. E porque isso está muito irrigado em muitos países vindo das Américas e entrou na Europa com força, na altura da preparação do Congresso, nos anos que preparavam o Congresso para a nova evangelização, aquilo que se quis criar foi um outro movimento. Neste sentido de dizer a santidade ganha, isto é, esta vida de felicidade, esta vida de comunhão ganha. Então aquilo que se pretendeu celebrar foi celebrar a glória do céu como com festa. E então havia diversas iniciativas. Por um lado, havia festas, havia concertos com bandas de jovens, havia jovens que na rua se vestiam com diversas caracterização de diversos santos que se passeavam pelas ruas, para perceber que esta santidade, que esta felicidade ao jeito de Deus no comum da nossa vida é algo que nós somos todos chamados a realizar e a viver na nossa vida. Não cultivar a morte,
Não cultivar a degradação, o fim, mas antes, pelo contrário, esta plenitude de vida a que nós somos chamados. O sagrado ganha pela fé daquele que acredita. Fica o desejo de trazer a festa da santidade para Portugal. Que é um desejo que trago no coração há algum tempo, ainda não consegui os meios, mas Deus providenciará.